Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao nosso podcast Empreendedoras. E hoje vamos ter também uma mulher muito especial, gente, que também é empreendedora, é empresária, confeiteira. Quem ainda gosta de bolo, né, gente, doce, né? Hoje o nosso bate-papo vai ser com ela, com a Jéssica. Seja muito bem-vinda para o nosso Obrigada. podcast hoje, nessa tarde. Jéssica, vamos logo aí te perguntando sobre o teu começo, tá? No ramo ali da confeitaria. Conta aí pra gente um pouquinho, né, do teu começo, em que momento ali da tua vida que realmente ali tu parou, analisou, vou pra esse ramo aqui. Boa tarde, primeiramente. Boa O meu tarde, meu começo amor. foi em 2016, né? Eu não fui logo diretamente para a confeitaria. Eu comecei primeiro fazendo bolos em casa para família, Sim, amigos. E aí eu fui criando, na verdade, um hobby. Aí quando foi no finalzinho de 2016, apareceu uma propaganda de um curso de bolos para iniciante. E foi aí que eu disse assim, não, eu vou tentar fazer esse curso, né, para ver se eu aprendo alguma coisa. sim. Mas até então, eu tinha em mente que iria ser só um hobby. Aí foi quando eu fiz esse curso, que eu me lembro que na época ele custava 350, era Era dinheiro para dinheiro, mim, para quem realmente. não trabalhava na época, né? Mas aí eu conversando com meu esposo, ele falou assim: "Não, a gente vai dar um jeito de arrumar um cartão e aí tu faz o curso". E eu muito assim ansiosa, né? A gente conseguiu o cartão, eu fiz o curso. Chegando lá, eu não esperava que eu fosse me apaixonar tanto pela área, né? Porque até então a gente só olha superficial. Sim, Mas a partir do momento que a gente coloca a mão na massa, a gente vê técnicas, né? Aí a gente se apaixona cada vez mais. Então foi no meu caso. Eu saí de lá e falei assim: não, pronto, agora eu quero virar confeiteira. Aí o meu esposo falou assim: tu tem certeza? Eu falei assim: tenho. Vou tentar e vamos ver o que vai dar. sim. E foi aí que eu comecei sem nada, não tinha utensílios, equipamentos, forma, foi tudo comprando aos poucos. Quando eu Sim. tinha um dinheirinho, eu ia lá, ia comprando, mas com muita dificuldade. Aí eu me lembro que os meus primeiros clientes foram até os irmãos da igreja, e aí encomendaram o bolo comigo. Eu me lembro que meus bolos eram feios, bem feinhos. Mas assim, não tinha beleza, mas tinha muito Sim. sabor. E foi aí que eu decidi entrar para trabalhar, né, nesse ramo. Quando eu comecei, surgiram muitas dificuldades, primeiramente para conquistar cliente, né, que é muito difícil. Mas aí eu fui indo, só que chegou em 2018, eu parei. Aí eu passei bastante tempo parada. Mas aí tem um recomeço que Tem um já já vou contar. recomeço, já já tu vai contar. E aí conta pra gente também se tu já trabalhou em outra profissão ou essa foi a tua primeira. Não, eu já trabalhei já como jovem aprendiz. Meu último emprego foi como recepcionista em um salão de beleza, mas eu não me encaixava. Eu sentia que não era meu Não era. lugar, né? E através desse último emprego foi assim como, vamos se dizer, uma virada de chave, né? Eu saí de lá muito frustrada, né? E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu sei que eu preciso, mas eu quero assim que tu abra a porta em outro lugar que eu me encontre, que seja eu mesmo, que eu Sim. possa estar me sentindo bem. Aí foi, entendeu? Até que de fato ali tu te encontrou, né? Sim, No ramo da confeitaria. isso. Jéssica, ouvindo assim, só o teu começo, né, da tua história, passa um filme na minha cabeça. Ontem mesmo a gente tava aqui no bate-papo da gente, e eu até comentei, né, que eu. Isso nem se eu cheguei a te falar na hora que a gente tava conversando, que eu também já trabalhei na área, né, alguns anos. Sério? E no meu começo também foi bem tenso, porque por mais que tinha sabor, né, e tudo, mas assim, os Sim, meus bolos eles rachavam no começo. E pra mim era muito frustrante. Por mais que a pessoa com que certeza. comprasse era de casa, assim, né, e tudo falava, não, tá bonito. Eu sabia que não tava. A gente sempre sabe, Sempre né? sabe, sempre parece que falta É algo. isso mesmo. Mas o início ele é isso, né? E que bom que tu não desistiu, né? Hoje te vê uma grande Sim, profissional, conhecida muito aqui em São Luís, né? graças a Então Deus. não tem nem palavras, né, de verdade, Sim, assim, sem pra dúvidas. olhar pra trás e dizer, cara, eu passei por tudo isso aqui, valeu a pena, né, cada Com perrengue, certeza. pra justamente no hoje tu ser conhecida pelo teu trabalho, que é uma arte, né, eu digo assim que teu Isso. trabalho, ele é uma arte ali, que encanta as pessoas,
né? E tanto em questão de sabor, quanto também das pessoas olharem o teu trabalho, né? Porque eu sempre digo que o nosso trabalho, ele tem que ser captado primeiro pelo olhar, né? Ele Exatamente, vai é isso mesmo. olhar, eu vou querer aquele produto ali, né? Não Ele sabe tem que nem como é comer que pelos é olhos isso primeiro. mesmo. Como se fosse uma vitrine, né? Exatamente. Conta pra gente o que te motivou, ali, o teu real motivo mesmo, que te motivou você ir pra área da confeitaria. O meu real motivo foi porque, assim, como eu já falei, né? A confeitaria, a gente olha, a gente imagina que é Sim, só bolo, né? Só bolo, brigadeiro, mas não, é uma expansão de doces. E é a forma como é muito delicado, muito sim, delicado. Hoje em dia tem muitas pessoas que não gostam de trabalhar porque exige também muita paciência, exige amor. E se isso você não mesmo. tiver amor, não vai dar certo. Então, assim, o que me motivou foi isso. Eu falei assim, não, eu sou uma pessoa sem paciência, mas eu acho que nessa parte eu tenho muita dedicação. Tanto é que todas as minhas preparações que eu faço, a minha filhinha às vezes morre de ciúme, porque quando eu termino de fazer um bolo, eu falo, "Oh, coisa linda de mamãe." E ela, mãe, você tá chamando o bolo de coisa linda? Eu digo, "Oh, filha, porque tem que tratar bem." Eu passo, assim, tanto amor por aquilo que eu faço, que é como se fosse, assim, é muito íntimo, entendeu? Sim, com Então a gente certeza. tem que ter amor por aquilo que a gente faz. É isso mesmo, Jéssica. Porque por mais que as pessoas às vezes fazem por situações financeiras, né, e tudo, Sim, só que eu acho que não é a mesma coisa, não é. sabe? E eu tiro até mesmo por mim, na época, era pelo financeiro, né? Sim, Só que aí no decorrer do tempo, a paixão foi surgindo, mas daí eu acabei ficando muito sobrecarregada de muitas coisas, porque e é isso, né? A confeitaria, sim, quanto outros empreendedorismo, se de fato ali tu te colocar de corpo e alma, tu consegue atingir um nível tão com grande que certeza. tu não consegue mais ficar só na tua casa, tu não consegue só pegar uma encomenda pequena. Então, aquilo Expande. foi expandindo, né? E na época, assim, eu fui com a cara e a coragem. Falei, cara, tá dando certo isso aqui, vou montar uma doceria. Fui, Sim. montei. Eu sozinha, olha a pessoa assim doida, né? Com Oh, 2 filhos, muita sozinha. força de Falei, vontade. gente, vou montar. E dali eu disse, não, tá pouco pra mim. Eu vou montar uma equipe de buffet pra trabalhar em casamento, já que eu trabalhava já, né, pra Sim. algumas empresas, assim, eu vou trabalhar pra mim. E deu muito certo, né, durante muito tempo deu muito certo. Até que veio o baque, assim, pra mim, porque eu acho que quando a gente se apega muito do jeito que a gente trabalha, quando acaba dando errado, a gente se frustra, Se que frustra. foi o meu caso, né? Na Exatamente. época, o meu Instagram ele foi hackeado. Então, assim, pra mim foi uma coisa assim tão grave que pra mim não foi só um hackeamento, que, vou Sim. fazer outro, não. Ali tinha muitos meus clientes que tinham é, é, pedido pendente. Então, assim, imagine a cabeça da gente pra estar correndo atrás, pra avisar. E Então, assim, foi algo foi. assim que tu lutou pra construir, Sim, né? foi algo assim muito difícil, assim, que eu realmente eu fiquei até de cama, pra gente ter noção, assim. E aí, nesse meio termo, eu já trabalhava, né? Já era mentora, já era palestrante, já fazia evento. Olha a doida, essa menina é muito doida. Ela fez tudo. Menina, ao mesmo tempo, né? E daí eu disse, não, eu acho que eu não consigo mais me encontrar. Por mais que eu tivesse um amor, né? Sim. Eu peguesse as minhas coisas, eu ia vender, né? Peguei a bailarina rosa pink, a coisa mais linda, Linda. assim, né? E que eu demorei muito pra comprar, porque ela é cara, Cara, né? Então, eu exatamente. disse, meu Deus, as minhas espátulas, assim, toda coloridinha. Eu olhei assim, gente, ai, não vou ter coragem de vender. Eu doei, né? Porque Sim. eu não tive realmente ali coragem de vender, porque as pessoas não iam pagar um valor no qual eu comprei, né? Então eu disse, não, Exato. eu vou abençoar a vida de outras pessoas. Mas assim, pra mim parar foi bem difícil. Mas ainda assim, eu tinha outras profissões que eu amo, que é fazer eventos, né, palestrar, mentorar Sim. mulheres. Mas assim, eu entendo a tua paixão, assim, né? Como você falou ali eu me entrego de alma, né? Exato. E é realmente isso que acontece quando a gente ama, né? A gente realmente faz isso. E agora eu queria saber um pouco sobre o teu recomeço, né? Como é que foi ali, realmente, assim, o teu ponto-chave para O meu recomeçar. recomeço, ao mesmo tempo que foi bonito, foi difícil, porque foi assim, foi no ano de 2020, final do ano de 2020 para 2021. Eu tive uma perca, que foi a perca da minha mãe, e ela morreu justamente 2 dias depois que a minha segunda filha nasceu. Então, eu tive um luto, né, e tive também um puerpério. E aí eu tive que me revestir de força,
que não foi a minha força, foi a força de Deus, né? Deus me deu força para me ter uma armadura e seguir em frente, que eu tinha que ser forte pelas minhas filhas e pela minha irmã, que a minha mãe deixou. E aí foi que, devido a eu querer ser tanto forte, eu peguei crise de pânico, tive ansiedade. Foram algo que mexeu muito, muito comigo. Eu não tinha ânimo de fazer nada. Eu não queria, assim, vamos dizer, viver. Sim. E em uma dessas situações, eu sempre parava na emergência. E teve um dia que eu parei na emergência e uma médica pegou e falou assim pra mim, olha, você tem que procurar ajuda psicológica, que aqui a gente só vai te medicar, né? E não pode resolver o teu problema. Mas um conselho que eu te dou faz algo, corre atrás de algo que ocupe a tua mente. E eu falei assim, algo que ocupe a minha mente. Eu digo, mais o quê? E eu, às vezes, mesmo sem força, eu orava, pedia para Deus me dar força, para Deus me libertar, né? Porque aquilo ali não era de Deus. E aí, um belo dia, eu passando ali pelo Vinhais, eu olhei o curso que eu me formei, né? Que eu fiz, que me formei hoje. E aí, eu falei assim, nossa, será que é isso que vai ser minha ocupação? Que eu me interessei, chamou, Sim, né? chamou a tua O banner atenção chamou ali. muito minha atenção. Aí eu falei assim, ó, vou marcar um dia pra me visitar lá e vou saber quanto é e como é, tá bom. Eu fui assim, fiz o agendamento, aí a menina disse, não, vem, eu vou te explicar tudinho. Quando eu cheguei lá, eu não tinha noção, assim, que era muito caro, né? Aí ela conversou comigo, ela falou assim, olha, a gente abriu essa filial agora em São Luís, né? A gente tá com 30% de desconto pros alunos, os primeiros alunos. E aí a gente tem um curso de gastronomia e tem um curso de confeitaria, né? Que é profissional. Você vai aprender tudo, desde bolo, as sobremesas francesas, italianas, tudo, né? E eu falei assim, mulher, quanto é que é? Ah, meu Deus, quando ela falou o valor, eu falei assim, meu senhor, é impossível pra mim. Ela falou assim, olha, se você der uma entrada agora na matrícula, que é R$ 200, as parcelas caem um pouco. Eu falei, quanto é esse pouco? Quando ela me falou o valor, ainda assim ficava alto pra mim. Sim. Só que ao mesmo tempo eu tava esperançosa. Aí ela falou assim, aguarda um pouquinho bem aí, que eu vou bem aqui abrir a cozinha, eu vou te mostrar a cozinha, eu vou pegar o fardamento pra tu ver, os livros. Aí eu falei, meu Deus, Vai essa ficar mais mulher... apaixonada ainda. Eu digo, eu não tenho nem certeza se eu vou ficar e essa mulher tá... Mas também deixei ela ver, eu vou pelo menos curtir o momento. Sim. Quando ela abriu a cozinha, que eu entrei, eu me arrepiei todinha. Nessa hora eu senti muito, muito Deus. Eu senti muito, eu me lembro como se fosse hoje. E aí ela disse assim, peraí, pra ficar melhor eu vou te vestir com a doma. Aí ela me vestiu com a doma, ela colocou o chapéu em mim. E ela falou assim, pra ficar melhor vamos tirar uma foto. Tu mexendo, né, nas panelas, no utensílio. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu tô sonhando demais. Ela falou, mulher, te acalma. Aí ela pegou, fez todas as fotos minhas, aí quando terminou, aí a gente foi conversar. Eu falei assim, olha, é um pouco pesado, né, pra mim, mas eu vou sair daqui matriculada, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Não sei como eu vou pagar, só peço que altere só a data de pagamento, porque pra mim começo do mês iria ser muito ruim. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou ver aqui com o pessoal do administrativo, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí foi que eles aceitaram, né? A minha proposta de eu pagar no final do mês. E aí eu fiz, né? O curso. Quando eu comecei, nossa, foi sensacional. Eu não imaginava que Deus tinha algo muito grande na minha vida, porque foi promessa de Deus. E além de te ajudar, né, naquele momento, assim, Sim, no mental, né, te ajudou muito também sim, no sentido profissional. exato. Foi ali as duas áreas juntas logo para trabalhar de uma vez, né, em ti e para te sair boa dali, né, com Sim, certeza. exatamente. E agora tu falou em questão lá como aconteceu, né? Tu foi, Sim, te vestiu, tiraram foto, né? E ali tu teve a fé. A fé exato. novamente. Aqui Sim, é mulheres movidas de fé. Eu digo que as empresárias, empreendedoras, elas são assim, né? E a fé novamente ali. Tu fez a tua sim, matrícula, eu não sei como eu vou pagar, mas eu sei que eu vou pagar, né? E deu super certo. sim. Graças a Deus, Jéssica. Deus sempre ajuda a gente, né? Sempre, sempre ajuda, realmente. Qual a tua real importância ali que você tem hoje na vida dos teus clientes? Porque a gente sabe, né?
Que bolo? Muitas das vezes as pessoas falam, é só um bolo, né? Tem muitas pessoas que falam isso. É só Sim. um bolo. Não, gente, não é só um bolo. É algo ali que a pessoa quer que tenha um significado, né, na vida da pessoa, que a pessoa ali, a gente ama, né? É uma forma de presentear, de dizer, olha, você é Sim. importante pra mim, né? Não deixar passar em branco, né? A vida das pessoas, né? Comemorar a vida das pessoas, né? Mais um ano. Então, pra ti ali no hoje, qual é a tua real importância na vida dos teus clientes? É como tu já disse, não é só um bolo. Muitas pessoas olham e falam, é só um bolo, pra que isso? Mas Sim. tem muitas pessoas que vê detalhes, né? Tem gente que realmente Sim. compra bolo só pra comemorar, outras não. Elas vão mais a fundo, olha, eu quero esse bolo porque é pra tal pessoa é importante pra mim, tu capricha nos detalhes, eu quero pérolas, eu quero... Então, assim, pra mim, eu me dedico o máximo, coloco amor, carinho em forma de sabor, para que as pessoas, a partir do momento que provem, elas possam sentir toda essa ternura, todo esse afeto que eu tenho. E é incrível que muitas das vezes que eu recebo feedback, dificilmente, de todos esses anos eu só tive só um ruim, né? Mas de todos os que eu recebo, sempre alguém fala assim pra mim: mulher, a partir do momento que eu comi teu bolo, eu senti uma alegria, eu senti uma diferença. Teu bolo não é doce, é assim, um doce sobre Neutro, medida. né? Porque quando a gente come bolo, tem aquele doce Sim. muito repugnante, o teu não é. O que é que tu faz? O que é que tu coloca? Eu falei assim, segredo do céu, é Né? só... Aí tu não pode revelar. Só muito amor aí mesmo. Que aí já era, né? Sim. Jéssica, tô dando uma olhadinha. Enquanto a gente tá conversando aqui, gente, eu tô no meu celular dando uma marocadinha aqui rapidinho no Instagram dela, né? E dei uma olhada que você tava participando, né, da premiação Prêmio Sim, Divas. Foi o teu primeiro ano. foi meu primeiro ano. Conta pra gente como foi a experiência ali de receber um troféu em homenagem, né, à sua empresa. Porque eu sempre digo que a gente, né, a gente carrega a nossa imagem, mas Sim, é pela nossa empresa, né? Eu sim. sempre costumo falar, eu não sou a Thalissa, por mais que as pessoas me conheçam a Thalissa. E muitas já me conhecem, é a do No podcast podcast. empreendedor. Todo mundo fala isso, né? E é igual lá no dia, né? Eu também Sim, levantei, aí as pessoas, ninguém já tava falando comigo, acho que não tava me reconhecendo. Foi só falar do podcast quando eu voltei, todo mundo. pronto. Então, assim, acaba ali, né, a gente Sim, sendo reconhecida pelo nosso trabalho. Então, no exato. hoje, agora, eu te pergunto como foi a experiência ali, o teu primeiro ano participando de uma premiação e recebendo um troféu, né, em relação à sua empresa, o seu trabalho, né? Para mim foi muito gratificante. Uns dias antes, né, de ter essa premiação, de eu receber essa premiação, ser convidada, eu tava passando assim pelo momento muito difícil, né? E aí eu fui congregar e Deus falou muito comigo. Porque eu tava assim, querendo desistir. Porque, gente, essa palavra desistir nem pode Sim, estar na nossa vida, mas tem horas que sim, o desânimo bate. E eu falei assim, Senhor, parece assim que tudo que eu faço, quando vai engrenar, o inimigo vem e quer barrar. Então eu já tô sem forças, assim, de tá lutando e não tá não vendo, tá né? vendo. Foi aí que Deus falou assim pra mim, tu não vai ser conhecida apenas como a menina que faz bolo. Eu vou te dar um nome. Muitos ainda não conhecem o teu nome, mas eles vão conhecer. Tu vai ser reconhecida. E tipo assim, ninguém sabia, né, o que eu tinha falado no íntimo com Deus. Sim. E passou uma semana, alguns dos meus amigos fez o post, né, do Prêmio Divas, que tinha que mencionar o arroba. E aí eu acho que eu falei com 5 pessoas, eu falei assim, me menciona pra me ver se eu ganho. Só que aí eles me mencionaram. Quando eu vi a dimensão que tinha várias pessoas participando, eu falei assim, eu nunca vou ganhar isso. Aqui só Eu tem não vou ser mulheres, chamada. aqui só tem mulheres que estão mais além do que eu, não me desmerecendo, não me Sim, diminuindo, mas eu, tipo assim, são pessoas que têm mais seguidores do que eu, então vai ser impossível. E eu fiquei assim com vergonha de pedir pro pessoal no Instagram me mencionar. sim. Só que aí esses meus 5 amigos fizeram diferença, foram como a voz de Deus, porque eles me mencionaram tanto que teve até uma amiga minha que foi bloqueada Meu de tantas Deus. menções. Aí passou, eu recebi a mensagem, né, do Da pessoal do prêmio, equipe. isso. E aí eu me senti assim,
Eu não sei nem te descrever como foi que eu me senti. Eu me lembrei logo do que foi que Deus tinha falado pra mim na igreja. Eu falei, Senhor, agora é o meu momento das pessoas me reconhecerem. Eu não quero estar ali, vamos dizer, só vou pra estar divã, não. Eu quero pra representar minha empresa, pra ser como um recomeço. Porque, assim, o meu Instagram profissional, eu não tenho muitos seguidores, porque eu recomecei agora no ano de 2024, né? Então, eu quero que as pessoas, elas possam me ver diferente, ver o meu trabalho diferente, o que eu posso impactar na vida delas, entendeu? Então, assim, pra mim foi muito gratificante. E aí, quando eu postei, muitas pessoas ficaram também sem entender, porque acham assim, tu fez o quê? Formatura de novo e tudo? E sendo que eu Mas com o sempre... troféu na mão. E eu sempre explicando tudo detalhadinho, mas assim, foi muito bom, porque acabou sendo que foi entrando mais pessoas novas, né? A gente acaba ganhando um reconhecimento, clientes também. Clientes Então também. foi bom, muito bom. Até porque volta a imagem de novo, né? A nossa imagem, ela Sim, vende. exatamente. Então, se a gente começa a frequentar lugares diferentes, os teus seguidores, os teus clientes começam a ver que você está sendo destacada ali na sua área, olha, já está frequentando em outros lugares, olha, já está Sim, participando de tal coisa. E assim foi o meu início também. No meu início, assim, eu lembro que eu pagava, né? Pra estar em muitos lugares, eu não tenho vergonha de falar sim, isso, com sabe? certeza. E as pessoas me convidavam, mas, tu vai ter que pagar tal taxa e tal. E quando eu ia falar assim com. Era até uma conhecida minha, né, que trabalhava na época comigo, ela falava: Não, tu não vai pagar e tudo. Eu digo: Mulher, eu vou pagar sim. Vou pagar. Então, dali, eu sempre dizia assim: Eu vou, mas eu sei que quando eu voltar dali, eu vou captar outros clientes. Com certeza. Eu sempre falei isso até mesmo pro meu marido. Eu sempre vi esses eventos, que no hoje a gente participa também, né, já há uns anos aí, como instrumento de trabalho. Porque eu não Exatamente. vou pra mim ficar sentada, eu não vou pra mim, tipo, não fazer amizade, eu não vou. Não, eu vou pra que de fato ele alcance o meu objetivo, que é o quê? Que é ir pra da minha Exatamente. empresa, né? Então, assim, acho que contigo não foi diferente, como você falou, não foi pra divar, não foi pra. Porque às vezes em si, sempre vai ter esses comentários, né? Se a Exatamente. gente for Vai ter pessoas para parar. desmerecer. É isso mesmo, porque acha que a gente não é merecedora, acha isso, acha aquilo. E Deus foi tão bom na minha vida, assim, eu sempre digo assim, olha pra minha história toda, que eu era a pessoa que mais pagava pra estar no evento. Cara, eu pagava muito, podia ser o valor que for, eu pagava, né, pra participar de Sim, premiação, de tudo, de qualquer coisa. No, hoje em dia, assim, pra mim é uma honra muito grande com certeza. entrar e não pagar, ser ali diretamente, tá ali só, eu preciso da tua imagem aqui, eu preciso que realmente tu vá, tu faça acontecer. Então, tipo assim, frutos do que de fato ali, né, a Sim, gente, a gente planta pra poder colher. Né? exatamente. Então, assim, é algo que eu até incentivava as pessoas que estavam comigo. Eu falava, gente, participam. Porque às vezes a pessoa, não, eu não vou, eu não vou, Sim, não. Gente, como assim? Dá buffet, dá isso, dá aquilo. Vocês querem o quê? De graça as coisas? E eu sempre é. falava isso, né? Hoje em dia nada de E graça. nada de graça, porque tem toda uma equipe, né, que não é daqui de São Sim, Luís, então aí minhas amigas não participavam. A diferença, vê como é que é, né? Eu falava pra elas, falei, só participa uma vez, só uma vez. Só quero que vocês vão lá, sintam frio na barriga, olham as pessoas aplaudindo vocês pra vocês verem que a chave muda dentro de vocês, que às vezes a sim, gente só precisa disso, da gente realmente exatamente. se reconhecer, porque muitas das vezes falta o reconhecimento mesmo da gente mesmo, que não acredita que a gente é capaz. E eu lembro que uma amiga minha na época, ela simplesmente, Thalissa, eu vou pagar, eu vou. Porque aí eu fui convidada, porém ela teve que pagar, né, pra Sim, entrar. Mas eu disse, vou te botar na minha mesa, vai que eu te boto na minha mesa. E deu certo. E dali em diante ela destacou tanto, sabe? Começou a ser conhecida, porque é o sim, que eu queria. Eu não queria que ela fosse conhecida porque, é amiga de Thalissa. Não. É conhecida pelo trabalho dela, pela empresa dela. Daí no hoje, assim, eu vejo, fico olhando em todos os movimentos, ela tá lá. Em todos os movimentos. Convidam, né? Então, assim, ela postou, sim. né? E tudo é fruto. A Isso gente pra vai ti é indo. gratificante, né? Porque Sim, vocês acabam crescendo é juntas. isso mesmo. Eu acho assim que eu falo muito que eu não tenho nenhum dos meus amigos de profissão como Sim, concorrentes. Muitas pessoas são, eu não vejo. é. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu tenho duas amigas que moram bem próximas, são também formadas na mesma área que eu. Às vezes elas estão no perreio, Jéssica, eu tô sem chantilly, me arruma um chantilly. Às vezes não tenho tempo de comprar um Sim, trigo, me arruma um trigo, uma forma que eu não tenho. Então tem aquela troca, é isso entendeu? mesmo. Porque eu penso muito assim, se
A tua vitória é a minha, eu quero ver que tu cresça. Porque se eu ficar pensando assim, eu não quero que ela prospere, Deus não vai me Deus não abençoar. vai, Não vai. exatamente. É isso Então eu mesmo. quero que as pessoas à minha volta, Deus abençoe elas. O processo dela é diferente do meu, porque as pessoas têm mania de olhar muito. Mas fulano começou agora, já tá mais na frente que tu. Sim, o processo dele é diferente do meu. É isso Entendeu? mesmo. Mas isso não invalida que eu não vou chegar lá. Eu tô lutando pra chegar Pra lá. chegar E lá. E Deus vai vai chegar. abençoar Sim, de chegar. exatamente. E vai chegar. Entendeu? E essa questão que tu falou, de fato ali, né? Sim. Ajudar o teu próximo que tá na mesma área que você, não faz você menos, Menos. entendeu? E Exato. muitas das vezes as pessoas não indicam, ou exemplo, tu não tá podendo fazer um bolo, tu não vai indicar ninguém mesmo, sendo que tu sabe que a outra pessoa trabalha Sim. bem, né? Então isso sempre tinha isso comigo também. Rapidinho, eu tenho até uma história falando isso aí. Uma amiga minha, recentemente, ela sofreu um acidente lá em Barreirinhas. E ela falou assim, amiga, tem como tu decorar 2 bolos pra mim? Porque aí ela mandou a foto, mulher, eu quase caí dura. Aí eu falei assim, o que que tu aprontou? Ela, me salva. Aí eu disse assim, não, eu vou te salvar, eu vou pegar os teus bolos, a mãe dela levou o bolo lá. Um ela conseguiu dar um jeito de decorar Sim, por lá e o outro ela trouxe pra mim. E aí eu falei assim, meu Deus, que responsabilidade, porque assim, os teus clientes são diferentes dos meus, sim, né? Eu já isso conheço o mesmo. jeitinho deles e o teu eu não sei como é. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas aí eu peguei e fiz. Mas se fosse outra pessoa, não, ela que se vire. Mas eu não, vou ajudar ela, porque um dia eu posso Sim. precisar e ela vai, com Ela vai certeza, retribuir, com me certeza. ajudar, Ela vai né? lembrar que tu tirou ela do perrengue. Exatamente. Porque minha irmã é um perrengue mesmo, hein? Fazer trabalho de outra É, pessoa, eu é já fiz. verdade. E não é a mesma E coisa, não. aí Por eu mais que a falei gente assim pra tente ela, assim. mulher, e esse topo? Eu tô achando estranho. Esse topo tá... Porque ela tem uma pessoa que trabalha pra ela e Sim, eu tenho uma. Então, assim, tu a já te gente... acostumou com a A tua. gente sente a diferença. Eu falei, ela, não, tá certo, tá bom. Pra ela tava bom e pra mim não É, tava. Eu falei assim, mas seja o que Deus quiser, tá na mão de sim, Deus. Porque todo trabalho que eu faço, eu sempre oro, entrego na mão de Deus pra Deus sim. abençoar. Pra que Né? dê tudo certo, né? Exatamente. Até porque, menina, trabalhar com clientes, gente, é um É, trabalho, viu? É uma é responsabilidade. verdade. Porque, por mais que ali esteja bonito, esteja lindo, gostoso, mas sempre vai aparecer um que, Vai. ai, não gostei muito disso aqui, né? Não gostei. Então, assim, a gente tem que ter muito Sim, cuidado, literalmente ali. É exato. responsabilidade, né? Eu me lembro que eu mesma já comprei bolo, sabe? Que eu não me identifiquei ali. E é Sim, muito chato isso. Eu tento me exato. moldar. Por quê? Porque eu já trabalhei A gente tem essa mania, né? Então, né? Eu digo, querendo ou não, a gente, qualquer bolo que a gente provar, a gente vai, rapaz, aqui poderia faltar, tá é, faltando mais uma tá. coisa, né? E aí, o que que eu fiz? Claro que eu paguei o bolo, né? A pessoa que tava até perto de mim falou: se eu fosse tu, eu ia devolver pra ela, não sei o quê. Eu comecei a me questionar assim: será se fosse comigo, eu ia achar bom fazer isso comigo? Não. Porque eu já chorei tanto, menina, no Sim, passado, sabe? Coisa de cliente assim. Eu disse: não vou fazer isso, não vou envergonhar ela, né? Se eu não quis ser envergonhada, eu não vou fazer isso. exato. E o que é que eu fiz? Liguei pra ela, falei, olha, é isso, isso, isso. Ela, não, vou te devolver. Não precisa. Mas só pra te ter cuidado, né? Por quê? Porque muitas das vezes é responsabilidade. Muitas das vezes não, Sim, sempre é com responsabilidade, entendeu? certeza. Às vezes é de um casamento, uma formatura, é de um momento muito especial. Às vezes as Exato. pessoas acham que, é só pra bater um bolinho em casa. Mas ainda assim, mesmo que seja pra bater um bolinho em casa, é um momento ali que vai estar todo mundo, né? E que a gente espera o melhor do trabalho da pessoa, né? Exatamente. Você falando sobre isso, esse feedback que eu recebi ruim de todos, eu só tive um até hoje. Eu até hoje eu me pergunto foi o que aconteceu. Porque foi uma encomenda até um pouco grande de 200 doces, né? E 2 bolos de 2 quilos. Sim. E nesse dia, como eu te falei, eu sempre tenho costume de orar. E nesse dia eu orei, entreguei nas mãos de Deus para que Deus abençoasse meu trabalho. Quando eu comecei a fazer a mesma massa que eu faço todos os Todos dias, eles. não estava dando certo. Eu sei que eu estraguei 7 discos de massas. Meu. Eu passei a noite assando bolo e bolo dando errado. Ia dar meia-noite e eu não tinha nenhuma fornada de bolo pronta. Eu entrei em desespero porque eu tinha que entregar às 7 horas da manhã e não tinha. E o bolo precisava eu montar Misericórdia. esses 2 bolos para eles descansarem, né? Para assim eu Sim, pra poder. poder terminar. Aí eu sei que quando foi meia-noite, graças a Deus o Matheus fica aberto até meia-noite. Meu esposo falou assim: vou rapidinho lá no Matheus comprar novos ingredientes. Eu sei que esse dinheiro todo que eu recebi foi só Foi só pra.
pra botar no lugar de novo. Foi, me deu logo uma crise de ansiedade, comecei a chorar desesperadamente. Até então, era outra pessoa que trabalhava fazendo personalizado pra mim, e eu não tinha visto o topper, né? E como eu pego só reencaminho a mensagem que a cliente manda, então eu fiquei despreocupada. Não, ela fez exatamente do jeito que a cliente quis. Tá bom, consegui, depois de muito tempo, né? Acho que eu fiquei até 3 da manhã, acordada, assando. 5 horas já tinha que estar de pé, 5h30 pra poder decorar, né? E aí, quando eu vou, decoro, que eu vou botar o topper. Tô o nome errado. Não, tava completamente desproporcional com o que era do tamanho. A cliente queria na frente e não dava, tava muito exagerado. E eu falei, meu Deus do céu, Senhor, o que que tá acontecendo? E aí eu falei com a cliente, né, expliquei pra ela, falou assim, não, então coloca em cima. Eu já senti ela num tom de... porque a pessoa, ela quer daquele jeito. Eu costumo dizer, porque às vezes um cliente manda uma inspiração e fala, eu quero desse jeito. Eu digo, não tem como ser totalmente desse jeito, porque cada pessoa trabalha de um jeito. Eu vou chegar próximo à inspiração que você quer, né, porque muitas das vezes um bolo postado, ele tem edição, então as cores são diferentes. E aí, eu sei que eu fiz, entreguei pra ela, menina, numa crise de ansiedade. Quando foi, no outro dia ela me mandou um textão falando primeiro do topper, falou de outras coisas também, que eu prefiro não falar, porque isso me... é um gatilho. Sim, e não foi nem assim uma crítica construtiva, porque se fosse, eu iria pegar aquilo pra mim e iria melhorar. Mas foi algo assim que mexeu mesmo de tipo, meu Deus, eu sou tão ruim assim no que eu faço e eu me dedico tanto, eu fiquei até 3 horas da manhã aqui no desespero para entregar, para ter responsabilidade de entregar, porque alguém confiou no meu trabalho e eu receber isso, não, meu Senhor. E eu chorava muito. Mas foi ali, mas eu disse, não vou parar. Isso aqui não vai fazer eu parar. E aí eu retomei. E eu tive um outro episódio justamente com essa mesma cliente. Falei, não, acho que o problema não tá em mim. Eu acho que tá... Mulher, no primeiro já não fazia. Eu acho que o problema não tá em mim, tá aí nela. Eu pensei que estava em mim, né? Mas isso aqui não é falando mal, é porque são coisas, bastidores que as pessoas elas não vê. Essa segunda essa segunda encomenda, até a minha geladeira pifou. E eu falei, Senhor, como é que eu vou conseguir colocar esse chantilly pra gelar? Minha geladeira, ela não tava gelando. Mas aí consegui, né, decorar os 2 bolos. E nesse dia, todos os bolos eu tiro foto e vídeo justamente pra que quando tiver sendo transportado por eles, acontecer qualquer coisa, a responsabilidade não é mais minha, né? Isso. E aí eu esqueci, porque já tava assim, muito em cima. E ela aperreada lá, olha... os meus irmãos estão aí na porta, foram buscar. Aí eu falei assim pra ela, olha, quando chegar, você tira uma foto e me manda. Tá bom, quando foi no outro dia, ela mandou a foto. Mulher, quando eu abri a foto, eu falei, não, Senhor. Os dedos, parece que os meninos pegaram o bolo, foi assim com a mão. Tinha várias coisas de dedo, pedaço assim do bolo, todo destruído. E eu falei, não, acho que o problema não tá em mim. Eu acho que o problema realmente não está em mim. Porque não é possível, gente. É assim, a primeira pessoa que eu peguei e acontece isso tudo. 2 vezes ainda por 2 vezes em seguida. Então, assim, são experiências que eu carrego que eu falo, meu Deus. Por isso que é bom a gente sempre orar. Porque, querendo ou não, tem pessoas que ela tem uma carga de energia muito... É uma guerra espiritual ali, minha filha. É sério mesmo. Só Deus na causa, misericórdia. Olha, e nem todo mundo sabe carregar bolo, por mais que você... Aí isso é besteira, não é não. Eu sou muito chata com isso. É só eu que busco os bolos lá de casa, que agora tem outra confeiteira que faz pra mim, né? Eu digo, é só eu que busco. Não deixo. Porque nem todo mundo sabe segurar. Bota no colo, sendo que o carro treme, aí depois o bolo racha, vai dizer que é culpa da confeiteira. Da confeiteira, não sabe transportar. É isso mesmo. Chega que gente, meus braços vai assim, ó. Chega que quando eu chego num lugar... Chega que já me tremendo todo dia de tanto peso que eu seguro. Mas tu não transporta no chão? No Uber, no caso, né? No chão, a gente já tenta quando é bolo pequeno, sim. Sim, quando é grande já é um pouco mais difícil. No meu caso, eu mandava mais, era os pequenininhos, né? Mas eu fazia mais, era de 3 andar, 4 andar. Então não tinha nem como. Porque senão rachava todinho, mesmo com a estrutura por dentro. Sim. Jéssica, agora a gente já tá quase terminando, tá? Mas antes da gente terminar... Eu queria que tu falasse um pouco o que significa pra ti hoje em dia ser uma confeiteira. Tudo. Tudo, porque é muito gratificante eu fazer parte de cada história.
né? Assim, vamos dizer, cada história, como assim? Cada momento especial, como aniversário, Sim. casamento, mensário, principalmente dos bebezinhos que vão nascendo aí mês, todo né? mês. Quando eles completam um ano, eu Muito falei, oh, bom. meu Deus, já cresceram. E é isso mesmo. Então, assim, é gratificante para mim. Muito gratificante hoje saber que Deus, né, me deu esse propósito lindo de adoçar a vida das pessoas, de certa forma. Eu trabalho muito com isso hoje, é porque realmente não deu tempo, foi muita correria para mim, mas em todo lugar que eu vou, que eu sou convidada, eu sempre carrego um doce, alguma coisa. E às vezes eu sou até criticada por isso. Ah, mas por que tu leva? Tu tá gastando produto, dando de graça. Eu falei, não, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa tá passando pelo momento difícil, né? Um doce faz diferença na vida de uma pessoa. Ela come um docinho, ela já melhora. E também é uma forma de divulgar o meu trabalho. Porque eu já fiz muito isso e muitas pessoas provaram. Ah, pois então eu vou encomendar da tua mão. Aí vai e divulga. Eu tenho muito essa de divulgação boca a boca, né? Então, assim, eu tenho muitos clientes através, assim, olha, o doce da Jéssica é bom e tal e tal. Então, vai indo. Então, assim, eu não me arrependo. Muitas das vezes eu faço por amor mesmo. Levo não só com essa pretensão de divulgar meu trabalho, mas como de adoçar e mudar o dia de alguém. Tem uma importância ali na vida das pessoas, né? E, Jéssica, pra gente terminar, eu queria que tu desse um conselho, né? Pra quem realmente, de fato, ali quer entrar no ramo da confeitaria. Não é fácil. Não. Mas, assim, a pessoa sonha, né? Mas não tem tanto dinheiro, né? Não tem tanta recursos. Não tem muitos recursos, não tem batedeira, não tem nada. Bailarina, não tem nada. Não tem nem como pagar um curso, né? Porque hoje em dia tá super caro, por mais que seja só um curso prático, mas agora tá um valorzinho só o básico já tá bem salgado. Sim. É isso mesmo. O conselho que eu dou, apenas comece, né? Comece com o que você tem, até com o que você não tenha. Não se frustre, eu preciso logo comprar uma batedeira, né, planetária, porque também é caro. Eu, pra mim ter a minha, fiquei ralando aí durante 1 ano e 2 anos, mas foi batendo com a de 2 e era ruim bater chantilly com uma de 2, mas ali eu não desisti. Um dia eu vou ter a minha batedeira e tive. Então comece com o que tenha e nunca se compare aos outros. A gente tem mania às vezes de se comparar, mas o meu trabalho, e nunca se diminuir, né? E seguir em frente com um propósito e colocar sempre Deus na frente, que vai dar tudo certo. E somente começar. E não desistir. Não ir atrás de, fulano fala, porque muitas das vezes a gente não recebe apoio nem dos mais próximos. Eu não... Teve muita gente assim que eu pensei que fosse me apoiar, mas não me apoiou. Só que eu, tipo assim, nunca me apeguei nisso. Eu falei, não, se eles não me apoiar, Deus vai mandar outros de fora pra me apoiar. Então, assim, esse é o conselho que eu dou. Comece com o que tem, com o que não tem, né? E é isso. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quando as coisas E não é fácil, gente. Em qualquer área que a pessoa for fazer, não é fácil. Tenha primeiramente amor, porque hoje as pessoas olham muito assim, fulano tá vendendo tanto bolo, tá ganhando tanto dinheiro, só que eles não vê que ali não é só o bolo, tu tem que insumos, água, luz, internet, tem todo um processo. Então as pessoas querem fazer mais pelo dinheiro e não pensa também no amor, porque você tem que ter amor, você tem que se dedicar. Vai ter dias que você não vai dormir direito, vai ter encomenda por cima de encomenda, como você mesmo falou, ainda mais para quem começa só. Eu sou sozinha. Aí meu esposo, quando tá à noite, me ajuda, enrola um brigadeiro, faz isso. Então, a gente vai colocando o que tem pra ajudar a gente, né? Mas é assim, depois Deus vai abençoando, a gente vai tendo condição, né? De ter alguém pra pagar pra trabalhar. Mas é isso mesmo. Eu acho que a pessoa que ficou mais feliz quando eu de fato ali fui logo... Não, eu vou direto pros meus sonhos mesmo, vou deixar a confeitaria pra lá, foi o meu marido. Menino, ele sofria demais. Enrolava bem casado em cima da hora, enrolava os brigadeiros. Enquanto eu tava terminando os bolos, ele ia pro outro lado e ainda ia levar comigo. Menina. Mas era uma parceria, né? Uma troca de parceria. O meu até hoje, ele fala assim, deixa que eu faça isso que tu não sabe. Eu falei, tá bom, vai lá. Tá se achando mais do que a gente. Aí esse dia eu estava sem carro, eu falei assim, nossa, eu preciso ir no cantinho doce, comprar tal coisa. Ele falou, deixa que eu vou. Aí, como ele tem costume de fazer corrida, pois o homem botou o tênis e foi correndo no cantinho doce comprar.
olha, tá vendo o apoio, o suporte que a gente tem, e dá né? toda a diferença, Sim, assim, na com nossa certeza. vida. Sempre me apoiou e sempre me apoia, né? Que isso faz a diferença. Faz a Você ter diferença. alguém que apoie, que hoje em dia é difícil, É né? muito difícil. A gente achar aquela pessoa que tá ali, ser companheiro, ser amigo. Em E todos graças os a momentos, Deus. apoiar os nossos sonhos, né? Sim. Tá ali também pra realizar com a gente também. Exatamente. Não só flores, né? Mas também ali no espinho também, no sufoco. E é bom que os dois crescem junto, Sim, né? com certeza. É uma meta que eu tenho e que eu creio que Deus vai realizar. Vai Ainda sim. tô construindo, arregaçando muitas mangas, mas Deus vai me ajudar. Mas já tá no caminho andado, viu? Sim. Eu te acompanho já no Instagram, né? E, gente, e eu ia sentada perto de ti na noite da premiação, Sim. sentada perto. Eu só vejo uma mulher lá bonitona, lá de vestido vermelho, mas também nem olhei pro rosto, que eu já cheguei atrasada. Sim, eu te senti também assim um pouquinho. Sim. E eu sou muito aquela pessoa de não ser invasiva, porque tem gente que é invasiva, né? E fala, Eu cheguei e tava mais na minha. eu Geralmente falei, eu sou não. muito. Eu tava Eu falei mais na assim, minha. ela não tá num momento, acho que. Mas também, mulher, eu ia casar no outro dia, meu vestido tinha dado errado, Eita. entendeu? 9 horas da noite, eu na costureira, o vestido nada, nada, nada. Ainda assim, você quer saber? Me dá meu vestido bem aqui. Peguei o vestido, levei pra casa, tomei banho, não arrumei meu cabelo, só passei um batom. Sim. Digo, ainda assim, eu vou. Mas é como eu te falei, todo casamento, né? Acontece, tem um perrengue. Sim, acontece muitas coisas. Meu Jesus. Pra não ter a gente. vitória, mas graças a Deus conseguiu, deu tudo certo. Graças a Deus, assim, foi. Aqui foi a madrinha ali nos bastidores, gente. Olha, mas foi perrengue, ó. Mas foi Sim. tudo, deu tudo certo. E tanto que muitas pessoas, assim, me chamaram pra conversar depois. E eu realmente eu não tava muito no clima, mas ainda Sim. assim, né? Porque se a gente não tá bem, as pessoas não entendem. Exatamente. Ah, vamos tirar foto, vamos gravar um story. Vem aqui, vamos gravar um story, tá bom, vamos. Mas ainda assim, eu fui, né? Porque Sim. não era só sobre a questão do troféu, mas sim sobre também de ajudar, né? A equipe Exatamente. lá que ainda não tava lá no local, então eu disse, não, eu vou, porque qualquer coisa que acontecer, eu vou ter que estar lá. Mas deu tudo apresentar. certo, graças a Deus. E espero te encontrar em outros eventos também, Amém, se viu? Deus Em outras quiser. premiações aí que vai ter esse ano aí. Com fé em Deus. E eu só Amém. te desejo coisas boas, viu, Jéssica? Amém. De tudo que tu passou, de tudo que tu recomeçou, construiu. Eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais na tua Amém. vida. E através do teu trabalho, tu abençoar outras pessoas. Tem um Amém. significado muito grande, né, na vida das Sim. pessoas. Que um bolo, gente, um bolo é um bolo, né? Exatamente. O bolo é aquele significado de tudo. Tá na mesa de um casamento, tu vai lembrar pra sempre como foi o teu Com bolo. Tá no certeza. messário, né? Eu lembro que do meu filho eu fazia todos os meses. Os As pessoas, meses. ai, isso aí, minha irmã, eu amo doce, amo bolo, do meu filho vai ter. E Pronto. ele vai ter uma memória afetiva, né? Todo personalizado, com o bolinho personalizado também é a coisa mais linda do mundo. Então eu quero te agradecer muito, viu, Jéssica? Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te ajude a te prosperar cada vez Amém. mais nos teus planos, nos teus sonhos se realizem. Viu? Cada vez Amém. mais. Eu queria agradecer também a você pelo convite, né? Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe também, faça você prosperar no seu trabalho, não só você, como todos os Sim. que estão à sua volta, a sua família também. Amém. E vamos que vamos. Da Vamos próxima que eu vou vamos. ficar te devendo esse bolo. Pode me Olha, eu cobrar. vou cobrar, hein? Mulheres, vamos terminando mais um podcast Empreendedoras. E, gente, que episódio, né? De superação, histórias também, que teve ali um grande significado, né? Que é falado também do bolo, a gente falou de bolo, falamos de comemoração, de vitória e recomeços. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio hoje. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.